Bom, agora a gente vai aprender a implementação de uma árvore binária, tá ok? Então tá. Eu já deixei o código pronto para não ficar uma aula muito extensa, tá? Agora eu vou arrancando o comentário do código me explicando o que está acontecendo. Então, aqui na primeira linha tem o que? Biblioteca, biblioteca e essa próxima aqui eu não vou explicar agora, tá? Arrancar esse comentário daqui, int main, que começa e termina aqui. Criei uma int opt, não vou explicar essa linha agora, explico depois. Daí eu faço um menuzinho que a gente já está acostumado a fazer. Inserir recursividade, em ordem, buscar, sair, ler o opt. E dependendo qual o cara escolher, vai ser a ação que ele vai tomar. Eu vou fechar esse while aqui. Então beleza. Então o que a gente tem aqui? Int main, um menu, que esse menu já foi explicado faz tempo, como fazer um. E dependendo qual opção o cara selecionar, vai acontecer esses códigos que eu vou explicando um por um. E no final ele testa para ver se a opção é igual a zero, tudo. Tudo isso daqui já foi visto. Tá? O que vai ser... O que vai ter nessa videoaula? Essas opções aqui, ó. Primeira, inserir o elemento na árvore. Segunda, inserir o elemento com recursividade, ou seja, esse primeiro inserir, ele vai inserir um elemento na árvore, só que ele não vai utilizar recursividade para isso, ok? Esse próximo aqui, ele vai inserir um elemento na árvore igual de cima, porém, ele vai usar recursividade. Eu vou explicar cada um, os benefícios, daí cada um escolhe qual achou melhor, qual se caracteriza melhor, qual das funções. O pré-ordem, que é o jeito que ele vai exibir a árvore. O pós-ordem, o em ordem inversa, que seria o quê? O em ordem, ele vai mostrar o menor elemento até o maior, na ordem certinho. Por exemplo, se tiver 10, 30, 40, ele vai mostrar 10, 30, 40, porque está na ordem crescente. Esse daqui vai mostrar a ordem decrescente, ou seja, 40, 30 e 10, tá ok? E o 7 aqui, ele vai buscar um elemento dentro da minha árvore, tá ok? Bom, então vamos ver isso daqui primeiro, ó, o inserir, tá? O inserir, ele é a opção 1. Então vamos arrancar o comentário da opção 1 aqui, ó. Se a opção for igual a 1, ele declara um inteiro ID, dá um printf, informe o ID, lê e use essa função aqui, ó, adicionar nó, passando a raiz e passando o ID, que foi o ID que ele leu aqui em cima. Bom, vamos entender. Primeiro, o que é essa raiz? Eu vou vir na primeira linha aqui, ó, e arrancar o comentário de um include que eu fiz em um arquivo chamado aula31.arvore.c. Bom, o que é esse arquivo? Se eu vier aqui, ó, eu tenho aula31 e aula31.arvore. Aqui só vai ter o que? Vai ter o método main e aquele menu. Esse arquivo 31 é esse cara aqui, ó, quem está mexendo. Nesse daqui vai ter todas as funções para mexer com a árvore, tá ok? Então eu só separei. Aqui é o main e aqui as funções que mexem com a árvore, simplesmente isso. Tá? Daí, dentro desse arquivo, olha só, eu pulei o arquivo, estava 31 aqui e fui para 31.arvore. Tem as bibliotecas e tem uma estrutura. Essa estrutura é o que? Nada mais do que esse cara aqui, ó. Tá ok? O ID é o valor que eu posso colocar aqui no meio. O struct nó esquerda
é esse cara. E o struct nó direita é esse cara aqui. Igualzinho da lista, porém agora a gente está trabalhando ali como se fosse uma árvore. Beleza? Então, nó é esses caras aqui. Beleza. Vamos voltar lá para o 31. Adicionando essa linha, eu vou criar um struct nó raiz que inicia com null. Ou seja, eu estou fazendo isso daqui, ó. Deixa eu deixar do lado aqui, ó. Eu fiz basicamente isso daqui. Taquei um cara lá e falei pra... Não, desculpa, não é isso daí não. Eu criei um ponteiro, ó. Um ponteiro que se chama raiz. Então eu fiz isso daqui. O cara chama raiz, que não está apontando para ninguém. Beleza? Então é isso que eu fiz. Criei um ponteiro chamado raiz, que não aponta para ninguém. Beleza. Vamos descer aqui. Agora eu realmente entender. Então, o adicionar nó é uma função que está aqui dentro. Se a gente vier aqui, ó, tem essa função adicionar nó. Tem todo o código dela aqui dentro. Beleza? Essa função espera a raiz, que é esse cara que a gente criou, e o ID, que é o valor que a gente acabou de ler aqui. Beleza? Então tá. Só que daí ele chama a função e joga o retorno da função dentro da raiz. A gente vai entender tudo o que está acontecendo aqui. Eu vou vir aqui no código agora para a gente poder entender. Olha só, eu vou arrancar todo esse comentário aqui de uma vez, que é mais fácil. Beleza. Então vamos lá. Eu criei, assim como tinha no anterior, que era de lista, eu criei dois nó auxiliares. Lembrando, esse adicionar nó aqui é o adicionar nó sem recursividade. Tá ok? Ele não se chama, que nem foi explicado o que é recursividade atrás. Ele apenas usa algumas estruturas de repetição para poder adicionar. Então, eu adicionei dois nó aqui, ó, para poder auxiliar o nosso trabalho. Chama atual e último. Então, tem um... Não, desculpa, ponteiro. Atual. E um outro aqui chama último. Último. Tá? Não apontando para ninguém também, tá? Da mesma forma. Tá, então beleza. Agora sim, a gente vai entender essa função. Adicionar nó. Eu criei uma função e chamei ela. Adicionar nó espera a raiz e o valor que eu quero inserir. Beleza? Daí, por consequência, no retorno desse adicionar nó, ele vai alterar o valor da minha raiz. Por que eu estou fazendo isso? Imagina que a minha raiz não aponta para ninguém. Quando eu adiciono um nó, se ela começar a apontar para alguém, eu tenho que mudar o endereço dela. Entendeu? Imagina que um cara aparece aqui, eu tenho que colocar ela para cá. Então, por isso que eu tenho que setar ela. Isso aí vai ficar mais claro quando a gente começar a fazer os exemplos aqui. Então tá, vamos lá no adicionar nó e entender. O adicionar nó é esse cara aqui. Beleza, vamos lá. Olha só. Adicionar nó retorna um ponteiro para uma struct nó e recebe como parâmetro a raiz e o inteiro. O inteiro é o valor que a gente vai inserir. Beleza, vamos lá. Primeira linha. Se a raiz que eu passei for igual a uma struct null, ou seja, esse cara aqui é igual um ponteiro que não aponta para ninguém? Sim, porque não tem nenhum carinha aqui. Então ele vai fazer o quê? Raiz recebe uma nova alocação de memória. Olha só, nova alocação de memória é isso daqui. Então, ele vai vir aqui e tacar um cara aqui. Muito ruim, né? Adicionou um cara aqui. Daí, ele fala o quê? Ó, a raiz mostra esse cara.
Então a raiz aqui mostra para esse cara. Beleza? Então, próxima linha. Raiz, ID, recebe ID. Vamos dar um exemplo, que o ID que a gente está inserindo aqui é o ID número 10. Tá ok? Então, aqui dentro tem o valor número 10. Agora, raiz esquerda, ou seja, quem é a raiz? A raiz é essa daqui. Quem ela aponta é essa daqui. Então, esse cara é considerado raiz. Aponta para ninguém. Linha de baixo, raiz direita, aponta para ninguém. Raiz direita, aponta para ninguém. Beleza, então a gente tem isso daqui. Próximo passo, return raiz. Ou seja, ele vai retornar